Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em Estudos Literários, Letras Clássicas pela UFMG e no vídeo de hoje dou continuidade aos debates que nós temos proposto aqui no canal, à guisa de introdução ao bate-papo virtual que teremos no dia 8 de dezembro, uma quinta-feira, a partir das 16 horas, ao vivo, com o professor Jatorrano, professor de Língua e Literatura Grega Antiga na USP, que tem publicado nos últimos meses as obras completas de Sófocles, então tradução e estudo das 7 tragédias supérstites de Sófocles pela Ateliê Cultural, em conjunto com a editora Minema, numa edição belíssima, bilíngue, com estudos e, enfim, uma preparação de material de fato de primeira qualidade, que eu recomendo vivamente, e que em breve vai contemplar também a tradução de Electra, essa que é uma peça não muito traduzida no Brasil, que eu conheço, a tradução do professor Trajano Vieira, que publica numa edição conjunta a Electra de Sófocles com a Electra de Eurípides, e a gente fica aí no aguardo da tradução do professor Jatorrano, tem traduzido de forma belíssima esse repertório trágico do Sófocles, já traduziu o Ésquilo completo, tem publicado agora pela editora 34 também o Eurípides completo, e parece que vai se consagrar aí como um tradutor que contemplará toda a produção trágica supérstite do período clássico ateniense. Então, um esforço hercúleo, de fato de gigante, e vai ser um prazer imenso ter o professor Jatorrano aqui no nosso canal. Participem desse debate, dessa conversa que nós vamos ter, porque é de fato uma oportunidade de ouro. E preparando esses trabalhos é que eu tenho oferecido aqui algumas discussões sobre as tragédias de Sófocles, entradas específicas em Ájax, em Antígona, Édipo Rei, e hoje, concluindo esse ciclo, Electra. São 4 das 7 tragédias, as outras 3 ficam aí como uma promessa para o futuro, as Traquínias, Filoctetes e Édipo em Colônio. Na exposição de hoje, que eu intitulei A Ação das Palavras na Electra de Sófocles, nós vamos abordar esse que é um dos mitos principais do repertório mitológico tradicional helênico, que é o da Casa dos Tantálidas. A gente tem que ter em mente, quando fala desse conjunto de mitos, que eles abordam histórias de disputas de poder e violência intrafamiliar. Nós não vamos remontar todas as histórias dessa família, mas eu trago essa linhagem, cujo desenho principal eu encontrei na Wikipédia, em inglês, mas vejam lá, Agamenon, que é, portanto, pai de Electra, e Orestes, remonta, em termos de linhagem, a Tântalo. É importante observar que Tântalo é um dos criminosos frequentemente representados como sendo punidos no mundo dos mortos. A razão para isso parece ter sido o fato de ele ter tentado enganar Zeus. As formas de engano são variadas, mas em geral envolvem ou práticas alimentares, né, práticas sociais de banquete, comer aquilo que um mortal não deveria comer, por exemplo, a ambrosia, de alguma forma borrando aí os limites entre a mortalidade e a imortalidade. As histórias de Tântalo são referidas em algumas das versões dos mitos dos Atridas ou dos Tantálidas em geral, mas aparece repertoriada com algum detalhe lá na biblioteca atribuída a Apolodoro, que eu devo publicar em tradução conjunta com o professor Gustavo Frade, da UFMG, nos próximos meses. Essa é uma tradução que já está sido prometida há alguns anos, mas finalmente parece que ela vai sair do papel. Tântalo, por sua vez, é pai de Pélops. Pélops, que também comete uma série de atos de híbris, na medida em que ele, para desposar Hipodâmia, se vê de alguma forma obrigado a assassinar o próprio sogro numa competição mortífera, que no caminho de volta para casa acaba sendo amaldiçoado por um cocheiro cujos serviços lhe haviam sido
bastante fundamentais para a execução da sua tarefa, Mirtilo, e que tem então como filhos, dentre outros, Atreu e Tiestes, eles que por sua vez disputam o poder em Micenas e cidades próximas, né, na região ali de Micenas, e que, enfim, depois de uma série de contratempos, de peripécias, acabam consagrando Atreu como o verdadeiro governante, e isso se dá por meio de um estratagema sanguinolento praticado por Atreu, na medida em que ele mata os filhos de Tiestes e os serve para que o próprio pai se banqueteie na carne dos filhos. Essa é uma dimensão terrível aí do mito dos Tantálidas, que envolve então o canibalismo do pai com relação à carne dos próprios filhos. Em todo caso, são os filhos de Atreu que se consagram comandantes, por sua vez, governantes, Agamenon em Micenas, Menelau depois em Esparta, ao desposar Helena, ainda que um filho de Tiestes, Egisto, sobreviva e seja o responsável por levar a cabo a vingança do pai. Enfim, a forma como Egisto é concebido, inclusive, é uma forma incestuosa, e, enfim, isso é mais um elemento dessa família altamente disfuncional. Ele, filho, então, de sua própria irmã, Egisto, que, por ocasião da Guerra de Troia, quando o palácio de Agamenon está vago, por assim dizer, da presença de seu senhor, vai se aproximar de Clitemnestra e, num plano com a mulher de Agamenon, vai arquitetar a morte do senhor do palácio, quando ele retorna vitorioso da Guerra de Troia. E é assim que tem início, por exemplo, a Oresteia de Ésquilo, com o retorno de Agamenon, o assassinato do mesmo a partir das ações de Clitemnestra e Egisto, e, na sequência, a necessidade de estabelecer a vingança contra a morte do pai por parte dos filhos sobreviventes, Electra e Orestes, principalmente. Há ainda ali Ifigênia, né, como uma das filhas de Agamenon com Clitemnestra, que tem um destino trágico na medida em que ela se vê obrigada ao sacrifício, ao autossacrifício, para que o pai consiga levar adiante a expedição contra Troia, esse sacrifício da filha que vai ser frequentemente reprochado a Agamenon por Clitemnestra, enfim, como se isso escusasse o comportamento que ela mesma tem perante o marido. Em todo caso, vejam, é uma família altamente disfuncional. Eu tentei apresentar aqui basicamente as relações familiares que estão no pano de fundo dessa história e que precisam ser sempre levadas em conta. Esse conjunto de mitos é muito importante para a tradição poética helênica da antiguidade, aparecendo já em alusões na Ilíada. Agamenon e Menelau são personagens importantes da Ilíada, mas alusões à sua linhagem aparecem em diferentes momentos. Um que me ocorre aqui mais diretamente é no canto 2 da Ilíada, quando o narrador faz uma digressão para falar sobre o cetro de poder que Agamenon detém e que teria passado de mão em mão a partir de Hefesto Hermes, pelos seus antepassados, e há alusões bastante ominosas ali sobre o caráter sanguinolento da disputa do poder político, e a meu ver isso está aludido em alguns momentos da Ilíada. Obviamente, o modelo de vingança a ser executado por um membro da linhagem paterna se encontra o tempo inteiro em jogo na Odisseia, porque Orestes estabelece um modelo de comportamento para Telêmaco, e a vingança que Orestes tem que estabelecer contra os assassinos do pai é frequentemente exaltada em termos positivos por aqueles que encontram Telêmaco e eventualmente encontram Odisseu. Isso aparece, por exemplo, na boca de Nestor, no livro 3 da Odisseia, na boca de Menelau, no livro 4,
e em certas passagens do livro 11, quando Agamenon conta para Odisseu, isso aparece de novo no livro 24, da traição de sua mulher, Clitemnestra. Então, enfim, esse modelo, por assim dizer, de comportamento serve de alerta para Odisseu, para que se mantenha sempre atento às ações de sua mulher, e há, obviamente, um caráter bastante misógino em algumas dessas reflexões, dizendo que Clitemnestra estabelece, por assim dizer, uma vergonha modelar para as mulheres do futuro, assim como Penélope vai estabelecer um comportamento virtuoso modelar para elas, e por outro lado, Orestes e a vingança contra o pai traído serve aí de modelo para o jovem Telêmaco. Outros tragediógrafos vão abordar esse tema de forma muito instigante, principalmente Ésquilo, cuja trilogia Oresteia nos chega, trilogia esta que é composta por Agamenon, Coéforas e Eumênides. São 3 peças que narram que representam desde o fim da Guerra de Troia, então o retorno de Agamenon para casa, o seu assassinato por Clitemnestra. Num segundo momento, o retorno de Orestes, que havia sido salvo pela irmã Electra, né, tinha sido enviado para fora do alcance de Clitemnestra e Egisto, seu retorno com o assassinato dos traidores, Clitemnestra e Egisto, e Eumênides, o processo de julgamento de Orestes, na medida em que, tendo sido obrigado, inclusive pelo próprio Apolo, o próprio oráculo de Delfos, a vingar a morte do pai, ele o fez às expensas do dever que um filho tem de proteger a mãe. Então, o grande dilema trágico de Orestes é o fato de que o assassino de seu pai coincidia com uma das figuras cuja segurança lhe cabia, sua própria mãe, Clitemnestra. Ainda, né, a Electra de Sófocles, sobre a qual a gente vai falar hoje, e outras peças de Eurípides, como Electra, né, outra tragédia com esse mesmo título, e Orestes, que representam aí a vingança e as consequências dessa vingança para os filhos de Agamenon e Clitemnestra. Então vejam, é um conjunto de histórias bastante produtivo em termos poéticos, em termos artísticos, e nós vamos tentar pensar aqui hoje sobre as especificidades do tratamento de Sófocles. E uma questão que salta às vistas desde muito cedo e que aparece frequentemente tematizada pela peça e abordada de uma perspectiva crítica pelos leitores, pelos filólogos que se debruçaram e tentaram interpretar essa peça, é uma oposição entre palavras e ações. E muitos vão ser os estudiosos, dos quais eu destaco aqui os nomes de Woodard, num artigo de 1964, Kitzinger, num texto de 1991, que vão pensar essa oposição como encarnada, em termos dramáticos, pela oposição complementar entre Electra, representante das palavras ao longo da peça, e Orestes, como representante da ação prática ao longo da ação dramática, do que acontece ali em cena. E uma pergunta que eu comecei a me fazer desde que eu li essa peça e comecei a entrar em contato com o que diziam os intérpretes é: as ações de Electra nessa peça se reduzem a meras palavras? Ela apenas se limita a falar sem que suas palavras tenham uma efetividade? E foi ao encontrar o texto da Sarah Nutter, escrito em 2011, que eu percebi que a minha inquietação tinha sim uma razão de ser, na medida em que ela revisita essa bibliografia tradicional sobre o assunto, propondo que as verdadeiras capacidades de Electra derivariam de seu lugar na tradição poética da lamentação e lhe ofereceriam a possibilidade de construir uma experiência diferenciada de tempo e espaço. Com isso, a Sarah Nutter, que está apoiada numa bibliografia mais ampla, como por exemplo a Nicole Leroux, com o livro A Voz Enlutada, La Voix Endeuillée, publicado em 1999, vai se voltar para as palavras de Electra e ver
qual é a sua efetividade prática, quais são os seus efeitos na realidade a partir daquilo que ela estabelece como um discurso de lamentação contínuo, e para isso é preciso levar em conta a dimensão ritual da lamentação entre os gregos antigos. O ato de se lamentar não é apenas um ato de externar emoções, de demonstrar sua tristeza, de tentar dar início a um trabalho de luto, mas desempenha uma função ritual importantíssima na medida em que propicia um certo tempo e um certo lugar que estão alheios ou aliados do tempo e do lugar da realidade comum, do dia a dia. É como se o ato de lamentar estabelecesse um espaço diferenciado e, via de regra, o tempo da lamentação é o tempo do ritual de luto. Então, é um tempo bastante restrito, ainda que ele possa ser prolongado ad eternum. E é exatamente isso que faz a personagem de Electra, na medida em que, diante da terrível injustiça que foi cometida contra seu pai, da sua própria perspectiva, leva a uma série de injustiças cometidas contra ela e seu irmão Orestes, sua irmã Crisótemis, enfim, e outros membros ali, inclusive da polis, e a sua lamentação perpétua é uma forma de protesto, por assim dizer, de manutenção de uma memória das injustiças provocadas por Clitemnestra em associação com Egisto. E é pensando nisso que eu vou propor aqui uma interpretação da peça que busca reavaliar a importância das palavras de Electra no que é a efetividade da ação dramática. De que forma, portanto, essas palavras desempenham uma função propiciatória da ação e, no limite, têm elas mesmas efeitos sobre o que acontece na peça. Então vamos pensar aí no que diz a Sarah Nutter sobre o lamento como ponte entre passado e presente. Diz ela: o que torna o desespero de Electra tão intenso, a despeito dos 10 anos que se passaram desde a morte em questão, é precisamente porque sua lamentação pretende estender o progressivo tempo presente da morte de seu pai. Seu lamento pela morte dele pode ser interpretado precisamente como um lamento pela incompletude de duas outras mortes, as de sua mãe e Egisto. Quando Electra apostrofa à luz e ao ar, ela busca tornar a própria atmosfera sua cúmplice na manifestação do tempo. Enquanto a morte de seu pai é provada como algo ainda atual e o presente é petrificado, sua vingança permanece uma ameaça. Então vejam, Electra, que é confrontada pela realidade de permanecer sob as ordens de uma mãe assassina de seu próprio pai, de um padrasto, a gente deveria dizer, Egisto, que é responsável pela morte do seu pai. Ao invés de se conformar a essa situação e de tentar negociar uma melhor forma de vida, né, com o mínimo de sofrimento possível, ela mantém vivo esse sofrimento, ela mantém viva a memória da morte do pai, como se essa morte ainda estivesse, de certa forma, acontecendo, porque é a partir daí que fica estabelecida a condição para a vingança dessa morte. É na medida em que ela não esquece, em que ela se recusa a dar anistia aos erros do passado, que uma vingança contra esses erros, e se quiserem que a justiça a ser estabelecida sobre esses erros se mantém como uma possibilidade efetiva. Eu trago aqui imagens gravadas, não é, num vaso, figuras vermelhas, em que a gente tem Electra no centro da cena, suplicando, fazendo um ritual de propiciação na tumba de Agamenon. À esquerda nós temos Orestes e à direita Hermes. É uma representação do rito de lamentação de Electra, ao qual vem se juntar Orestes em homenagem ao pai morto. A presença de Hermes é justamente uma alusão a essa conexão do mundo dos vivos com o mundo dos mortos,
tal como propiciada por esse deus. E a gente não sabe de qual peça é essa representação. Ela pode ser, por exemplo, das coéforas de Ésquilo, mas no limite pode ser uma representação simplesmente do mito, sem nenhum lastro em fontes trágicas ou literárias. E vejam como a manutenção desse luto constante faz de Electra uma virgem velha, uma jovem que envelheceu. Então, o tempo físico passou para ela, mas ela se manteve num estado de memória da época do pai, anterior, portanto, à morte do pai, e é nesse sentido que um jogo de palavras explorado pela tragédia vai se dar na medida em que Electra é lida como a Lectra, aquela que está sem leito, aquela que, portanto, da perspectiva dos gregos antigos, não se constituiu enquanto mulher plena, porque, da perspectiva dessa cultura antiga, um homem se consagra homem no momento em que, deixando a adolescência, passa a ter barba e a se engajar na polis. Por um lado, nas guerras, em defesa da sua polis, por outro, na política. Então, a partir dessa participação pública na vida da sua cidade. Já a mulher, no momento em que ela ascende ao estatuto de adulta, ela o faz por meio do matrimônio e da geração de filhos. Então, isso aparece em vários textos helênicos da antiguidade, essa equivalência de uma superação da fase da infância e da adolescência, a gente diria, por meio da prática da guerra, no caso de homens, por meio da geração de filhos, no caso de mulheres. E nesse sentido, Electra é uma mulher imatura, porque teve o matrimônio vedado e não se consagrou mulher plenamente, da perspectiva grega antiga, evidentemente, na medida em que a manutenção desse luto perpétuo e a condição de desprezo, de exclusão a que ela fora submetida dentro do palácio, que era seu, de certa forma, ao qual ela pertencia enquanto membro da família real, impede que ela se case e impede que ela dê continuidade à linhagem de Agamenon. Isso é explorado pela peça também, o fato de que ela, enfim, apareça como uma mulher um pouco seca, ressecada por esse luto perpétuo que faz com que Clitemnestra e Egisto a tratem muito mal, com muita desconfiança, de que a vingança pudesse partir dela. Não dela pessoalmente, porque da perspectiva grega antiga, uma mulher não seria capaz, em geral, de empunhar armas e matar, por exemplo, um guerreiro como Egisto, mas de que ela pudesse ser propiciadora de um plano de vingança, como de fato será. E aí a recusa de Electra em negociar por ter uma vida mais confortável é bastante emblemática daquilo que nós temos discutido sobre o herói sofocliano, tal como concebido pelo Bernard Knox. E aí vejam como, no caso de Electra, a gente poderia dizer que existem indícios de que ela desenvolveu uma espécie de obsessão pela vingança do próprio pai. Ela não sai disso, com um desejo de reconstituir seu oikos, seu lar original, ocupando o lugar da Guiné que Clitemnestra rejeitara. Eu, enfim, não vou defender aqui nenhuma leitura psicanalítica da peça, mas é muito evidente como Electra pretende sim o assassinato da mãe com vistas à reconstituição do oikos paterno. Inclusive há alusões ali a uma espécie de retorno do pai, de quase ressurreição, essa ideia da necessidade de que Agamenon seja trazido de volta do mundo dos mortos para que Micenas possa voltar a prosperar, aparece em alguns momentos da peça. E isso se dá em larga medida porque Electra é aquela que mantém um tempo que não passa, um tempo fora do tempo, por meio do seu constante luto. E a primeira metade da peça tem trechos bastante longos em que o luto de Electra é representado em cena, e é pensando nisso que a Françoise Dupont vai dizer aí pra gente: Electra, por meio de seu canto enlutado,
que é a forma estética de seu personagem da jovem sem leito, instalou em todo o espaço teatral, a orquestra e a cena, seu tempo perpendicular, o tempo dos mortos-vivos. Aqueles que doravante entrarem em cena, entrarão nesse tempo, perdendo o tempo que lhes era próprio. Crisótemis, Orestes, Clitemnestra e Egisto vêm colidir a todo vapor contra esse tempo, esmagando-se uns após os outros, sem poder ultrapassá-lo. E é nesse sentido que as palavras de Electra são propiciadoras da ação dramática encenada nessa tragédia. Ela constitui, por assim dizer, o espaço-tempo dentro do qual a vingança de Orestes vai ser possível em termos políticos, jurídicos, se a gente quiser, religiosos. A manutenção da memória viva do assassinato ilegal de Agamenon por parte de sua mulher vai ser, em larga medida, repercutida junto ao coro, composto por mulheres já de alguma idade, que estão ali chamadas, inclusive, de cidadãs, e que corroboram a perspectiva de Electra, embora frequentemente tentando moderar os seus excessos, tentando encontrar um ponto médio que não fosse tão isolado quanto o de Electra, mas elas entendem a reivindicação de justiça feita pela personagem. E aí é pensando nisso que eu cito aqui um trecho em que Electra, ao ver Orestes e reconhecê-lo, diz o seguinte, quando entra em cena o pedagogo responsável por salvar Orestes e, de alguma forma, propiciar essa promessa de vingança. Diz Electra ao pedagogo: ó mais cara luz, ó único salvador do lar de Agamenon, como vieste? És tu acaso aquele que a este aqui e a mim salvaste de muitas penas? Ó mais caras mãos, e tu, que tem o mais agradável préstimo dos pés, de que modo há tempos, estando presente, enganaste-me e não apareceste, mas me arrasando com palavras, tendo obras a mim as mais caras? Salve, ó Pai, pois considero que vejo o próprio Pai. Salve, sabe que eu própria, sumamente, dentre os homens, detestei-te e amei-te num único dia. Aí o trecho entre os versos 1354 e 1363, em minha própria tradução. Vejam como nesse trecho Electra se dirige diretamente ao pedagogo, invocando a presença do pai. Essa invocação ela é muito interessante, sobretudo quando lida à luz do que acontece nas Coéforas de Ésquilo, em que lá Electra precisa fazer uma longuíssima prece de invocação dos mortos para que a presença do pai se fizesse sentir e o reconhecimento de Orestes como, então, o executor da vingança paterna acontecesse. Aqui, por meio de uma frase muito direta, mas ao mesmo tempo muito tocante, ela invoca a presença do pai na figura do pedagogo, e é essa invocação que, de alguma forma, vai precipitar a ação, o ápice da peça, na medida em que o pedagogo, nos versos seguintes, vai instigar Orestes e Pílades à ação, e é aí, de alguma forma, lembrado da necessidade de uma piedade filial, que Orestes vai dizer o seguinte: nada mais de grandes discursos para nós, Pílades, que assim seja a obra. O mais depressa possível entrar em casa, não sem antes prosternar-se à sede paterna dos deuses, aqueles que ficam perante o pórtico. Aí o trecho entre os versos 1372 e 1375, vejam como a prática da vingança, a partir da referência a uma piedade, à sede dos numes paternais, a sede dessa reverência perante o pai, a lembrança do pai, aparece de forma muito conectada ao que Electra tinha acabado de dizer. E é nesse sentido que a gente poderia passar por vários trechos da obra onde as palavras de Electra, que tradicionalmente eram lidas como verborrágicas, mas um pouco vazias, um pouco inefetivas, podem ser compreendidas como propiciatórias da ação que se precipita na sequência. E aí o papel de Electra
muda totalmente de mera coadjuvante, de mera figurante, por assim dizer, do drama ali encenado, da ação ali executada por seu irmão Orestes, e ela passa a ser copartícipe, se quiserem, uma agente fundamental no estabelecimento dessa vingança da morte do pai. E é pensando nisso que a gente pode fazer referência aqui ao que é, a meu ver, uma das melhores leituras dessa tragédia publicadas nos últimos anos, o livro da Leona MacLeod, publicado em 2001, em que ela faz referência ali ao jogo entre dolos e dique, né? Então a astúcia ou estratagemas astuciosos na prática da justiça. O que essa estudiosa sugere é que é uma das questões centrais da peça de Sófocles a discussão sobre a possibilidade de instituição da justiça por meios escusos, isto é, empregando um estratagema com dolos, né? Então com dolo, com uma artimanha. E isso já aparece, de certa forma, em outras versões do mito. Mas nessas outras versões, muito frequentemente, como por exemplo na de Ésquilo, a ênfase dada ao dilema trágico de Orestes e Electra recaía no fato de que eles precisavam punir os responsáveis pelo assassinato do pai, mas como a figura do assassino coincidia com a de sua própria mãe, essa vingança se fazia às expensas dos deveres de proteção da própria mãe. Sófocles, por outro lado, vai deslocar a ênfase do matricídio para uma ideia de regicídio. E ao deslocar a ênfase, que tem muito de homérico enquanto estratagema, porque se a gente lê a Odisseia, é possível constatar que o dilema de Orestes, e lá não há referência a Electra, o dilema de Orestes não é quanto ao assassinato da mãe, a vingança contra a mãe, mas simplesmente a vingança da morte do pai, e Egisto, enquanto primo traidor, é frequentemente exaltado, é frequentemente apontado, mas não há ênfase no matricídio. Sófocles entra por esse filão, né, de não enfatizar demais a dimensão do matricídio, pensar no que é aí o regicídio, a morte dos governantes, né, a morte dos que estão ocupando o poder, pensando no que possa haver de justiça na prática de assassinato por meio de um estratagema astucioso. E vejam como isso é tematizado abertamente pela própria tragédia, desde o momento em seu início, ali entre os versos 32 e 37, quando Orestes menciona o oráculo que ele recebera lá em Delfos de Apolo. Diz Orestes: no tempo em que fui ter com um pítico oráculo para descobrir de que modo ao pai poderia trazer justiça contra seus assassinos, o Febo proclamou-me o que saberás de pronto. Sozinho, desprovido de armas e exército, com dolos tomar com a própria mão os justos assassinatos. Então vejam, essas são as palavras do próprio oráculo proclamadas para Orestes. Alguns intérpretes quiseram ver um problema na forma como Orestes coloca a questão. Como eu devo vingar a morte do pai? Para esses intérpretes, o fato de ele perguntar como e não se ele deveria vingar a morte do pai teria um problema, na medida em que o oráculo teria respondido simplesmente acerca dos meios, mas não acerca da fundamentação, da justificativa ou não desse ato. A meu ver, essa é uma interpretação errônea do que diz respeito à consulta do oráculo no caso de um crime como o assassinato de Agamenon por sua mulher, mancomunada com Egisto. Num caso como esse, a perpetração de uma forma de justiça por meio da vingança não é da ordem do si, não é condicionada a absolutamente nada, é da ordem do como essa vingança tem que ser feita. E o oráculo é bastante específico em dizer que os justos assassinatos têm que ser retomados por Orestes sozinho, então sem a companhia de exércitos,
sem um enfrentamento aberto às claras, mas por meio do dolo. E essa é uma questão muito interessante de se pensar como é que a justiça pode ser estabelecida por meios injustos. Parece uma discussão altamente sofística, não é? E Sófocles, sem dúvida, ali habitante da Atenas da segunda metade do século V, antes da Era Comum, está convivendo com correntes de pensamento sofísticas, tem estado em contato com debates que vão refletir sobre os valores, sobre a justiça, a piedade, etc., e inevitavelmente incorpora algumas dessas questões, tentando compreender como, em certas condições, em certas circunstâncias, meios injustos podem, no limite devem, ser empregados para a prática de uma justiça efetiva. Em larga medida, a meu ver, aqui eu acompanho a leitura da MacLeod, é uma reflexão nesse sentido. Se essa é uma tragédia encenada ali por volta dos anos de 413, 410, pouco depois, então, da instituição do regime dos 400 em Atenas e do fim desse regime, pode haver aqui uma reflexão sobre ações bastante contemporâneas vivenciadas por Sófocles e seus conterrâneos num Atenas que atravessa uma série de sublevações internas, de disputas internas de poder e que dizem respeito, sim, a assassinatos, ao emprego de meios escusos e, no final das contas, a uma reflexão sobre o que é a instituição da justiça política. E é por isso que eu digo, inclusive tendo participado de um evento com o professor Orlando, professor de grego antigo da Federal do Ceará, a gente debateu sobre essa ênfase de Sófocles no regicídio, então, na prática de se assassinar o governante de uma cidade, muito mais do que no aspecto de matricídio do ato de Orestes e Electra. E aí vejam como essa dimensão política aparece, de certa forma, aludida no sonho de Clitemnestra, se quiserem, no pesadelo de Clitemnestra, tal como relatado por Crisótemis. Diz aí Crisótemis, nesse momento ela está conversando com Electra. Corre a palavra de que Clitemnestra encarou uma segunda união com o pai, teu e meu, de volta à vida. E então, junto à lareira, ele enfiou o cetro, após tomá-lo, aquele que antes portava e que agora é de Egisto. E a partir dele floresceu um ramo frondoso, com o qual toda a terra dos micênios se fez assombrada. De alguém então presente, quando ela revela o sonho ao deus Sol, Hélio, ouvi esse relato. Aí o trecho entre os versos 417 e 425. Então vejam, Clitemnestra sonha ter sido reunida, mais uma vez, a Agamenon, e há aí uma conotação sexual muito evidente no vocábulo grego antigo, e é a partir daí que ele, munido do cetro, o mesmo cetro que aparece lá na Ilíada, no canto 2, eu sugiro inclusive que quem tenha interesse em questões simbólicas dê uma conferida na forma como esse cetro aparece lá, porque vejam, ele é diretamente referido aqui, e ele desempenha um papel fundamental para essa cultura que é extremamente falocêntrica, e que pensa em diferentes aspectos do poder, da disputa de poder e das implicações frequentemente violentas dessa disputa, porque ao enfiar esse cetro na terra, mais uma imagem de conotação sexual, que Agamenon consegue gerar um ramo frondoso responsável por assombrar a terra de Micenas. O vocábulo em grego antigo é literalmente produzir sombra, mas eu gosto aí desse jogo que flerta com a ambiguidade do assombrar enquanto um voltar para de fato assombrar, né, para fazer às vezes de espectro ali, que é o que será desempenhado por Orestes, na medida em que Agamenon, enfiando esse cetro, parece ser o responsável sozinho, de certa forma, numa chave quase de autoctonia, por produzir esse filho Orestes que vai vingá-lo. Essa é uma questão que aparece tematizada lá nas Eumênides, no julgamento da conduta de Orestes,
em que a ideia de que o pai é o único responsável por engendrar o filho, na medida em que o útero da mãe seria apenas um receptáculo da semente vital do esperma paterno, e é assim, de certa forma, Apolo argumenta pela inocência de Orestes ao vingar a morte do pai, então, portanto, do seu único progenitor, ao matar a mãe, que seria mero receptáculo desse esperma. Eu não vou entrar aqui na questão super complexa, que é tentar entender em que medida essa já seria uma teoria médica em voga na Atenas ali de meados do século V, né, mais ou menos 457, ou em que medida isso inaugura uma forma de tentar pensar aí as questões de paternidade, porque, inclusive em termos jurídicos, isso vai ter uma série de implicações práticas na Atenas do período, quando para o estabelecimento da cidadania não vai bastar mais simplesmente a filiação paterna, então a linhagem do pai cidadão, mas também vai passar a ser preciso haver uma linhagem materna de cidadania. São questões que aparecem aí nesse pano de fundo e que estão presentes nesse sonho de Clitemnestra, na medida em que Agamenon parece, no sonho, reivindicar a paternidade só de Orestes, esse que vai ser o responsável por assombrar a mãe e assombrar, de certa forma, o poder praticado em Micenas. E a ideia de que esse retorno de Orestes é um retorno justo e a vingança tem uma dimensão de justiça, por um lado, já apareceu ali no oráculo que ele recebe de Apolo em Delfos, mas vai ser reiterada depois pelo corpo político de Micenas, que é composto, no caso dessa tragédia, por mulheres de idade. A gente sabe que elas são mulheres maduras, porque se referem, por exemplo, a Electra como filha, como jovem. Então tem ali uma disparidade em termos de idade. Elas são mulheres cidadãs de Micenas, de mais idade, e a uma certa altura, lá entre os versos 1419 e 1421, elas dizem o seguinte sobre a vingança de sangue perpetrada por Orestes, Pílades e Electra contra Clitemnestra e Egisto. As preces se cumprem. Vivem os que jazem sob a terra, pois os outrora mortos tomam para si o sangue reescorrente dos que agora estão morrendo. Vejam que essa tradução bastante literal por reescorrente busca estabelecer em português a ideia de que o sangue que correu de Agamenon, ilegitimamente, precisa ser, de alguma forma, reescorrido no sangue derramado de seus assassinos. E é uma lógica que parece muito próxima da justiça de Talião, né, o olho por olho, dente por dente, mas que aqui, de certa forma, flerta com a prática de uma justiça por meios injustos, na medida em que não haveria politicamente outra forma dessa justiça se instituir, ser estabelecida, que não por esses meios escusos. Então, a manutenção do luto de Electra, de alguma forma, dá o fundamento religioso para a prática dessa vingança, na medida em que mantém viva a lembrança do assassinato injusto do pai, mas também na medida em que mantém o corpo político atento para o caráter injusto do governo mantido por Clitemnestra e Egisto, oferece a base política e jurídica da execução dessa vingança sanguinolenta, que não é, portanto, simplesmente mais uma manifestação de violência dentro de uma cadeia de vingança sem fim. Ela, na medida em que reivindica uma dimensão de justiça, de prática, de reparação, e aí a ideia de reparação ela é importante, ela não pretende se inserir dentro de uma cadeia de vinganças sem fim, mas ela pretende justamente dar fim a essa forma de relação com um passado violento. É óbvio que parece muito a história vista da perspectiva dos vencedores,
porque Electra e Orestes conseguem sim matar Clitemnestra, e no final da peça, ao que tudo indica, também Egisto, e nesse sentido restabelecer a unidade, a paz social. Mas vejam que isso não é da ordem de uma imposição pura e simples a partir da voz desses protagonistas, que são ali os heróis, a gente pode dizer, mas tem um eco no que representa a coletividade dessa polis, que é o coro. Então, o coro dá o estofo político e, de certa maneira, jurídico, reivindicado por Electra e Orestes na prática desse ato extremamente violento. E vejam como isso aparece pouco antes da vingança ser perpetrada, numa prece que Electra faz a Apolo e que recondiciona essa dimensão religiosa, de um aspecto, portanto, divino, da vingança perpetrada pelos jovens contra a mãe. Electra vai dizer aí o seguinte, entre os versos 1376 e 1383. Senhor Apolo, propiciadoramente aos dois escuta, e a mim por eles. Eu que a ti muitas vezes, de fato, trouxe em mãos suplicantes o que me era possível. Agora, ó Lício Apolo, com tudo que tenho, imploro-te, prostro-me, rogo-te, sê propício e apoiador de nossos planos, e mostra às pessoas os prêmios da impiedade que os deuses oferecem. Então, ela retorna à prece feita por Orestes e Pílades, ela alude ao oráculo que nós lemos e que tinha sido pronunciado por Orestes no início da peça, dando o estofo, a autorização divina para a prática da vingança, e ela reivindica o caráter justo de se vingar daqueles que agiram de forma injusta perante deuses e homens. Então, de fato, tem aí uma estratégia retórica que visa proteger por todos os lados, pelos lados da divindade, mas também pelos lados da humanidade, esse ato que virá a ser executado. E o mais interessante é que na prática mesma do ato, tal como representado por Sófocles, que é um grande mestre da encenação, e o papel de Electra continua a ser central, embora ela não empunhe a espada com as próprias mãos. Mas vejam como Sófocles representa um jogo em que Electra está em cena, ela está diante do público, Orestes e Pílades entraram para dentro da esquené, então eles não estão às vistas do público, e dentro da esquené eles assassinam Clitemnestra. Mas vejam que o jogo de diálogos que vai ser lido aqui na sequência é, de certa forma, entre Electra, que está em cena, e Clitemnestra, que está dentro da esquené. Então é um jogo entre o ver e o ouvir muito interessante, porque Electra é vista e ouvida ao longo de toda essa cena, Clitemnestra não é vista, mas é ouvida, e Orestes e Pílades não são vistos nem ouvidos. O coro está junto de Electra, então ele também é visto e ouvido. Então tentem imaginar essa cena dessa forma, tá? Tudo o que Electra disser é dito diante do público, assim como o coro, enquanto Clitemnestra diz coisas, mas não é vista, e Orestes e Pílades nem dizem, nem são vistos. Vejam lá esse trecho. Electra diz: alguém grita dentro de casa? Não ouvistes, ó amigas? E o coro responde: ouvi o inaudível, desgracento, de arrepiar. E aí Clitemnestra: ai de mim, desgraçada, Egisto, por onde andas? Electra: eis que algo retumba. Clitemnestra diz: ó filho, filho, tens piedade da que te pariu. Electra em cena fala: mas como? Se de ti não encontraram piedade ele e o pai que o gerou? E o coro ecoa: ó polis, ó prole desgraçada, agora para ti o fado diariamente a ruína. A ruína. Clitemnestra diz dentro da esquené: ai de mim, fui atingida. Electra replica: acerta se puderes duplamente. Clitemnestra diz: ai de mim, de novo. E Electra conclui: tomara que também contra Egisto.
Esse é o trecho entre os versos 1406 e 1416. Então vejam como o jogo da encenação aqui no ápice da ação dramática é sensacional, porque o que acontece, embora a ação do assassinato seja praticada por Orestes, apoiado por Pílades, é que o diálogo final se dá entre Clitemnestra fora da cena e Electra em cena. Então é um jogo entre uma personagem vista e outra não vista, e o diálogo entre as duas, de certa forma, parece mimetizar a disputa que representa esse assassinato, que representa essa vingança. E, de certa forma, Electra vence essa disputa, mantendo ali a memória do pai, a necessidade de vingança sanguinolenta contra a mãe. E é muito interessante ter em vista, para pensar essa efetividade das palavras de Electra, que ela tem uma consciência muito ativa para o fato de que palavras não necessariamente são efetivas, de que é possível existir discursos vãos. E veja como ela tematiza isso em 2 momentos, quando fala o seguinte sobre as promessas anteriores de Orestes, todas até então vãs. Diz ela no verso 319, Orestes fala que sim, mas falando nada faz do que diz. Então ela está conversando aí com o coro e diz que Orestes um dia promete voltar para se vingar da morte do pai, mas que essas promessas até então não tinham sido cumpridas. E pouco depois, conversando com Crisótemis, ela vai dizer, censurando a sua incapacidade de dar efetividade às palavras, o seguinte: mas tu, Crisótemis, que odiando odeias apenas em palavra, em ação te unes aos assassinos do pai. Aí o trecho entre os versos 357 e 358. Então Electra tem consciência de que apenas ficar imprecando, maldizendo pelas costas Clitemnestra e Egisto não ajuda em nada a se contrapor ao governo injusto, a prática do passado, né, ou no passado, de ações injustas por esses governantes. É preciso resistir abertamente a eles, expor-se ao perigo. E é isso o que Electra, enquanto uma heroína sofocliana típica, faz. Ela se expõe ao risco e paga no próprio corpo, na própria vida ressequida, desgraçada, sofrida, as consequências por se contrapor abertamente a um poder instituído injusto. E não é isso que Crisótemis faz. Crisótemis faz um jogo duplo em que parece abertamente aceitar o governo injusto de Clitemnestra e Egisto, enquanto pelas costas, nas sombras, flerta com o desejo de derrubá-los, o desejo de se vingar deles, é capaz de maldizê-los, de imprecar contra eles, mas Electra é muito consciente de que esse jogo duplo visa um conforto material e um certo comodismo. Ela não. Ela é da resistência aberta. Ela não deixa que os governantes injustos tenham paz para governar. Ela faz questão de lembrar constantemente do ato injusto praticado por eles e da dimensão injusta do governo que eles instituem. E é por isso que ela é tão frequentemente punida, tão frequentemente perseguida e que tem a vida desgraçada que tem. E é importante que a gente tenha em mente esse caráter de resistência heróica da parte de Electra para evitar cair no tipo de julgamento que às vezes aparece em algumas leituras críticas, dizendo mas essa Electra é uma mulher amargurada, ela deixou a obsessão pela vingança do pai consumir o que poderia haver de partícula criativa, de partícula produtiva na sua existência, e se tornou tão cinzenta, tão malvada, tão perversa, quanto as próprias pessoas que ela combatia. Não. A meu ver, não. A meu ver, é essa sua capacidade heróica de manter viva a memória de um ato injusto, de arcar com as consequências disso, de resistir a um poder injusto, que faz dela um modelo heróico sofocliano muito instigante. E vejam, essa é uma das poucas peças de Sófocles em que o protagonista
Electra não é dilacerado no final da ação. Com Édipo, enfim, o fim é evidente. Com Ájax, se a gente pega lá a primeira metade da peça, né, o fim trágico de Ájax, a mesma coisa. Quem mais? Antígona, a mesma coisa. Evidentemente, ali, Filoctetes é um caso um pouco diferente, Édipo em Colono também, mas os personagens trágicos, Héracles nas Traquínias, corrobora esse aspecto, né, do herói dilacerado, mas em todo caso, ou Dejanira, mas em todo caso o que interessa pensar é que Electra é uma protagonista que termina a ação tendo sucesso naquilo que ela pretendia. Alguns críticos vão ver no final da peça uma dimensão sombria da ação perpetrada pelos dois irmãos, na medida em que não há ali nenhum tipo de confirmação muito enfática de eles terem agido bem. Mas, a meu ver, a forma como a peça conclui, sem qualquer alusão às eríneas, a consequências nefastas do que eles perpetraram, né, da morte de Clitemnestra e Egisto, pode ser lida, sim, como a consecução do oráculo de Apolo, tal como descrito por Orestes, e nesse sentido, o restabelecimento de um governo justo na cidade de Micenas, a partir do retorno de Orestes e do restabelecimento da linhagem de Agamenon. E, enfim, a meu ver, em larga medida, Electra é a responsável pelo sucesso desse plano de vingança, e a gente precisa reconhecer o seu papel central nessa trama, frequentemente por meio de um discurso que é pleno de efetividade. E é pensando nisso que eu gostaria de citar aqui as palavras da Sarah Nutter, uma estudiosa cujo trabalho serviu de farol, de certa forma, para eu repertoriar várias dessas questões que já me haviam inquietado numa primeira leitura da peça, no primeiro contato com a bibliografia secundária sobre o assunto, e ela vai, a meu ver, refutar com muita razão quem pretenderia ver em Electra uma peça dúplice, que teria na sua primeira metade por protagonista principal Electra e na sua segunda metade Orestes, porque, a meu ver, a protagonista da peça é de fato Electra, ela conduz toda a ação do início ao fim, ela está frequentemente presente em cena. Na linha do que propõe Mark Ringer, ela é interpretada por um único ator, né, que está sempre presente em cena e que não desempenha outros papéis justamente por causa disso, o que faz desse personagem um protagonista, né, um protagonista no sentido de personagem principal, executado, por sua vez, pelo protagonista, né, pelo ator primeiro. E é pensando nisso que eu concluo aqui citando a Sarah Nutter quando ela diz: ao longo da ação da peça, a linhagem de Electra é determinada por prioridades genéricas de lamentação, enquanto a ação da peça é ela própria determinada por essa linguagem. A onipresença de sua voz mantém a conexão do presente com o passado, suspendendo sua mãe, irmã e a própria cidade de Micenas no momento subsequente ao assassinato de seu pai. Quando o retorno de Orestes traz a vingança ao horizonte, ela emprega as ferramentas linguísticas da lamentação para manter sua centralidade na peça e seu agenciamento sobre os assassinos. A visão crítica que obscurece a significação ativa da lamentação de Electra também dá peso demais à influência de Orestes, donde o desejo interpretativo de imaginar Electra como uma peça tão tematicamente e até estruturalmente bifurcada quanto se costuma sugerir ser o caso de Antígona. Uma dualidade definidora não está tão certamente colocada em Electra. Embora o drama de Sófocles ostensivamente postule uma equivalência entre irmão e irmã, através da dicotomia entre ações e palavras, tal dicotomia é derrubada no fim. Por trás de todas as ações erguem-se as palavras de Electra. Então vejam, essa é uma citação que sintetiza muitos aspectos abordados ao longo dessa apresentação. Ela, ali no início, repertoria de que forma Electra propicia as condições básicas para a manutenção da memória do ato injusto dos governantes, como assim que Orestes efetivamente volta, depois de ser frequentemente requisitado pela irmã e se dispõe a levar adiante a vingança,
ela participa ao lado dele, encorajando-o, oferecendo as condições religiosas, políticas, jurídicas, para que seu ato possa ser levado a cabo, e ela aparece inclusive em cena, contracenando com a mãe no momento da própria morte, no ápice da ação dramática dessa tragédia. E aí depois ela vai refutar quem queira colocar Orestes numa posição de igual destaque ao de Electra, dizendo que, ao contrário de Antígona, que é dividida a primeira metade a personagem homônima, né, da peça, e a segunda metade a Creonte, vendo ali uma espécie de igualdade, por assim dizer, no peso das duas personagens, vai dizer não. No caso de Electra, a tragédia, a gente tem uma protagonista, sem sombra de dúvida, que é Electra, e temos agentes que atuam com ela. O mais destacado deles é, sem dúvida, Orestes, mas que não tem o mesmo peso dentro da economia dramática que sua irmã. Então, a meu ver, essa é uma leitura muito contundente, que restabelece o valor e mesmo a posição central de Electra dentro dessa tragédia. Em breve deve sair um texto em que eu proponho essa interpretação, ele vai ser publicado aí nas próximas semanas. Eu já tenho sobre as tragédias de Sófocles um texto sobre Édipo Rei, que saiu pela Codex em 2018, em breve deve sair algum também sobre Antígona, e pouco a pouco eu pretendo aí abordar em estudos críticos específicos cada uma das peças de Sófocles. Procurem, né, quem tem interesse em questões acadêmicas, na leitura, depois em trabalho de escrita, produção de artigo, comunicação acadêmica, procurem também esses trabalhos escritos, porque eles podem ser citados mais facilmente do que vídeos, né? A gente pode ir lá no artigo e simplesmente recortar uma formulação mais lapidar, uma forma mais direta de abordar o tema, embora as ideias sejam frequentemente coincidentes e vídeos também possam ser citados. Então fica aqui o convite para quem queira se aprofundar. Essa é a última das exposições que eu propus a Sófocles, pelo menos por esses tempos, e na sequência vamos ver quais são as próximas propostas do canal. Eu tenho desejado manter um regime de entrevistas, de conversas com autores, estudiosos contemporâneos, e eu gostaria de manter isso em atividade. Então vejam, uma ênfase assim, em literatura, pensamento da contemporaneidade, sempre em diálogo com o que tem sido conversado, tem sido debatido sobre a antiguidade. A meu ver, esse diálogo é muito produtivo e eu vou dar sequência a isso em meu trabalho. Eu termino mostrando aqui muito rapidamente a bibliografia em que essa apresentação se baseou hoje, o livro da Blundell, que tem aí uma interpretação geral das peças de Sófocles, a moral de ajudar amigos e causar mal aos inimigos, o texto editado pelo Dave, o livro da Françoise Dupont, A Insignificância Trágica, no qual ela vai ler, então, as peças dedicadas ao mito da vingança de Electra e Orestes contra Clitemnestra e Egisto, o texto da Kittinger, um artigo, o livro da Nicole Leroux, o livro importantíssimo da Leona MacLeod, Dolos e Dique, na Electra de Sófocles, cuja leitura eu recomendo vivamente para quem se interessa por essa peça, o artigo da Sarah Nutter, de que eu gosto muito também, publicado em 2011, o livro do Mark Ringer, com questões de encenação em Sófocles, com ênfase especial na encenação de Electra, a tradução do Jatorrano, da Oresteia, muito boa. Ele, que, como eu já disse, está traduzindo também a Electra, que deve sair nos próximos meses. A tradução do Trajano Vieira da Electra. O texto do Wheeler e do Woodard, que são aí artigos sobre a Electra de Sófocles. É com isso que eu encerro a exposição, desejando um feliz ano novo. Eu não sei, né, qual vai ser a próxima vez que eu vou aparecer aqui. Com vídeo gravado deve demorar ainda algumas semanas, embora os bate-papos virtuais, as conversas continuem
ativamente. Então, um forte abraço, obrigado pela atenção, pela paciência. Comentem, participem, divulguem para quem tem interesse em cultura clássica esse material, porque a minha ideia com esse projeto é justamente fazer com que as discussões sobre a antiguidade, textos antigos, a cultura clássica de modo geral, chegue a mais gente, se torne cada vez mais pertinente, produtiva nos dias de hoje. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.